O Arsenal visitou o Newcastle num jogo em que eles tinham contas a acertar, né, cara? Afinal de contas, na temporada passada, o Arsenal foi derrotado no St. James Park num jogo que ficou extremamente polêmico, cara. Se você pegar assim das reclamações que a torcida do Arsenal teve em relação à arbitragem na temporada passada, o jogo no St. James Park foi um dos que eles mais reclamaram, porque foi um jogo em que o Bruno Guimarães ele ficou ainda mais infame, porque com a questão dele gostando de bater, cara, que foi um jogo em que o Bruno Guimarães passou a partida inteira distribuindo porrada, distribuindo bordoada e não foi expulso. Então a torcida do Arsenal reclamou bastante, o Arsenal foi derrotado naquele jogo e no fim das contas foi um jogo que fez bastante diferença. Afinal de contas o Arsenal perdeu a Premier League por apenas 2 pontos. E agora de novo eles visitaram o Newcastle e de novo não conseguiram sair com a vitória, de novo saíram derrotados, né? O gol do jogo, o único gol do jogo saiu logo no começo, né? O Isaac Alexander Isaac recebeu um cruzamento e apareceu livre, leve e solto nas costas do Gabriel Magalhães para cabecear de forma fatal para o gol do David Raya. O Arsenal foi a campo com David Raya, de novo, Partey improvisado ali na lateral direita, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber, o Caio Saka, Havertz, Trossard e Martinelli, 4 jogadores que em teoria são atacantes, e aqui a dupla de volantes, Merino e Rice. É um time muito quadrado do Arsenal, né? Digamos assim, não é um time que as coisas vão funcionar direito, né? O Arsenal sentiu muita falta da presença do Ben Davies, que é um cara que ataca bastante, que dá muita opção. Ele acabou só entrando ali no segundo tempo, mas já era tarde. E obviamente o cara que o Arsenal mais tem sentido falta há bastante tempo nessa temporada é o Odegaard, né, cara? A gente tá vendo como o Odegaard fazia a diferença, né? Afinal de contas, ele era o jogador criativo, era o jogador do passe diferente, muitas vezes da finalização de fora da área, quando o Arsenal estava enfrentando uma defesa mais postada. E esse cara tá fazendo uma falta gigantesca e a gente não tem nem previsão, nem ideia de quando diabos ele vai voltar. Eles tiveram 64% de posse de bola e apenas uma finalização no gol. Uma finalização no gol o Arsenal teve. Então assim, não dá, né, cara? Um time que quer ser campeão da Premier League, que tá enfrentando uma equipe que é dura como o Newcastle e dá apenas uma finalização no gol. Esse time do Arsenal, se continuar assim, não sei não se eles vão conseguir disputar o título da Premier League depois do Boxing Day, viu, cara? Além da derrota do Arsenal, a gente também teve a derrota do Manchester City, né, cara? Justamente pro Bournemouth, que tinha derrotado o Arsenal na rodada em que o William Saliba foi expulso e o Bournemouth aproveitou para derrotar o Arsenal. Dessa vez eles nem precisaram de uma expulsão, conseguiram derrotar o Manchester City no 11 contra 11, né, cara? 2 jogadas bem parecidas ali, do Kerkez, que é um excelente lateral esquerdo. Nas duas ele avançou pela esquerda, mandou a bola para a área. Em um ele encontrou o Semenyo, que dominou e chutou para o gol. E na outra, no segundo tempo, ele encontrou o Evanilson, que tocou de primeira no contrapé do Ederson. O Ederson ficou modo estátua e não conseguiu reagir. O City até tentou buscar um empate, né? O Vardiol marcou ali de cabeça com um cruzamento do Gundogan. Vardiol, que é o defensor com mais gols na Premier League em 2024, né? Superou aí o Christian Romero e o Gabriel Magalhães, mas não foi o bastante para o City conseguir buscar o empate e talvez a virada. Eles acabaram sendo derrotados. Uma derrota bem importante por vários motivos, mas o principal deles, obviamente, em efeito na tabela, é que o Liverpool retomou a liderança do campeonato. Na rodada passada, o Liverpool visitou o Arsenal, foi o jogo que eles acabaram empatando, e o City aproveitou esse empate para retomar a liderança. Só que não conseguiu segurar ela nem por uma rodada, porque o Liverpool venceu o Brighton de virada e assumiu mais uma vez a ponta. O Liverpool é o time que está mais rodadas ficando na liderança do campeonato nesta edição da Premier League. Foi um jogo difícil, né? O Brighton abriu o placar com o Kadioglu, finalizando firme ali, a bola até pega na trave antes de entrar. Mas na segunda etapa, os Reds conseguiram virar ali com 2 gols relâmpago, né? O Gakpo ele faz um cruzamento para o Darwin, a bola não pega em ninguém, passa, engana o goleiro e entra. O que foi sorte do Liverpool, porque se tivesse pegado no Darwin não teria esse gol, com toda certeza. Se o Darwin tivesse conseguido finalizar a bola não teria entrado. E depois disso, o Mohamed Salah
resolveu a partida com um senhor golaço. Aquele gol mais característica impossível, né, do Mohamed Salah, em que ele recebe na direita, corta para dentro de perna esquerda e fuzila com força para fazer o 2-1 e dar a vitória ao Liverpool, né, cara? Uma coisa que vale a pena abrir um parênteses aqui para falar sobre o Mohamed Salah é que ele fez uma postagem no Twitter dele depois, falando sobre esse jogo, e ele colocou lá: eu nunca vou me esquecer como é fazer um gol em Anfield. E a torcida do Liverpool já tá chorando, porque pareceu muito uma mensagem de quem tá na última temporada, né, cara? Tipo, ele tá no seu último ano de contrato com o Liverpool. Se o contrato não for renovado, ele vai sair no fim dessa temporada. E essa mensagem realmente deu uma impressão de que ele já tá tratando como se fosse a última temporada dele, né, cara? Não sei se a gente vai ter desdobramentos. O que o Salah diz é que ele quer renovar. Ele fala em entrevista, quando perguntam para ele, que a diretoria do Liverpool não procurou ele para renovar, mas que ele iria querer renovar. Então, assim, eu acho uma burrice colossal do Liverpool, da diretoria do Liverpool, se eles realmente deixam... Cara, eu acho que vai ser uma atrocidade, assim, sobrenatural. Papo de protesto, queimar ônibus, queimar, sei lá, porque não dá, cara. Se os caras deixar o Salah realmente sair de graça, sem ele querer sair, vai ser, assim, insano, cara. O Liverpool tá aqui em primeiro lugar com 25 pontos, 2 a mais que o Manchester City. Quem tá em terceiro é o Nottingham Forest, exatamente. Nottingham Forest venceu o West Ham por 3-0, cara. Que temporada do Nottingham Forest, que tá sendo treinado pelo grande Nuno Espírito Santo. Chris Wood lá é um dos artilheiros da Premier League, tá metendo gol pra caramba. O Arne Slot se tornou o primeiro treinador da história do Liverpool a vencer 8 partidas nos seus 10 primeiros jogos no campeonato inglês. Essa estatística aqui ela não engloba apenas a Premier League, ela engloba toda a história gigantesca, a história centenária do campeonato inglês. Então realmente é um feito extraordinário do Arne Slot. É um começo que, sei lá, cara, acho que nem o torcedor mais otimista do Liverpool estava esperando. Afinal de contas, é o primeiro treinador depois do Klopp, que é uma lenda viva do clube. É um cara que estava lá há quase 10 anos. Mas parece que o Arne Slot está tendo uma facilidade surreal para implementar seu estilo de jogo, para implementar suas ideias. O cara tá com o vestiário na mão, o time tá muito bem coeso e tá aí liderando o campeonato inglês. E sobre o Manchester City, cara, que foi derrotado pelo Bournemouth, eles estão passando por sérios problemas aí na temporada, né? Tá sendo uma temporada muito acidentada. A situação poderia ser pior, né? Afinal de contas, eles estão apenas 2 pontos atrás do Liverpool. Não é um desastre. Mas olha só isso, cara. O Manchester City já saiu atrás do placar contra todos esses adversários, ó. O Manchester United na Community Shield, né? Supercopa da Inglaterra. Depois ele sai atrás na Premier League contra o Ipswich, contra o Brentford, contra o Fulham, contra o Wolverhampton, contra o Tottenham na Copa da Liga, que eles foram eliminados no meio da semana, e agora contra o Bournemouth, né? E eles acabaram perdendo os últimos 2 jogos, né? Os outros eles tinham conseguido virar e vencer, mas nessa semana não aconteceu. Eles saíram atrás contra o Tottenham e foram eliminados. Uma eliminação que não é tão sentida, né? O próprio Guardiola e os jogadores do City meio que passavam uma energia de que a gente quer mesmo ser eliminado, a gente não quer jogar essa bosta de Carabao Cup, de Copa da Liga, a gente não quer saber disso não. Só que aí, depois, eles perderam de novo, dessa vez na Premier League, que é a competição em que eles mais levam a sério, a competição que eles querem sempre vencer. O próprio Guardiola já deu milhares de entrevistas dizendo que o principal campeonato é a Liga, né? A Liga Nacional é o principal campeonato para ele. E eles acabaram perdendo para o Bournemouth. Além disso, essa derrota do Manchester City para o Bournemouth representou uma quebra de invencibilidade, de uma invencibilidade histórica do Manchester City no campeonato inglês. Eles estavam a 32 jogos sem perder na Premier League. A última derrota deles na Premier League tinha sido em 2023 ainda, se eu não me engano, contra o Brentford. Se eu não me engano, foi uma derrota contra o Brentford no primeiro semestre da temporada 2022-2023. Essa era a maior série invicta da história do Manchester City na Premier League.